Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, who is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you care for him? You know, when God created this wonderful planet, every country, every tribe, God was thinking of those people. I appreciate it. Talk to you later. Bye. God was gracious enough to allow us to live our lives in our communities with traditions and different things. But the gospel transcends all that. They are God's children, each one of them. And In Touch has been called to telling God's story to them. Maybe it's not the language we all understand, but it's in the language they understand. Dr. Stanley has been translated into over 100 languages as we celebrate the 45-year mark. Hello, buenos dias, God's people. Good, hey? I grew up in Kenya, and it is such a joy to take this gospel to communities out there, because I was and I am those communities. So we're very excited because this year we have well over 1.2 million messengers that have gone around the globe. You can hear the same message in your heart language, the language you were born listening to. 建立他们的信心，使他们对那位应许要来除尽人民一切罪孽。 The messenger is an audio device that originally Dr. Stanley has in his heart to help the troops in Iraq. But after a couple years, the idea in our leadership to develop and send more messengers, not just to Iraq, but to put in other languages and reach other people. The original materials were messages of discipleship of Dr. Stanley, and then we add the life principles messages. And on top of that was the New Testament. Now we put the whole Bible, and we have at least 128 languages be translated. Good to see you, brother. How are you? So I'm going to quote Dr. Stanley. We have gone far, now we go deep. Bible. Here we go. The entire life principles are right there. Yeah. People Kinda have hard to come to carry us and said, several look, reams of paper." can you come and teach us about these things that you're talking about? We have been able to come up with the Life Principles Conference, where we are able to go to a community, where we have people come who have been called to ministry, who have had no formal training. The Life Principles Conference stems from Dr. Stanley's 30 life principles that he's developed for his life and ministry through the years. He has gleaned those principles and condensed them into an easy-to-understand type of study guide. It's so effective because it's so practical. We usually try to hold those conferences in developing or underdeveloped nations where typical pastors do not have an opportunity for formal training. We give them resources, though. We give them copies of all of our notes and our entire teaching manual. We give them a tablet that has a virtual seminary library on it. So they are able to further their preaching, teaching to their congregations. It is outstanding to just watch these pastors who've never had formal training to go back out and enhance their teaching. Technology is a wonderful thing. God can use technology, and I see him doing it in the slate or the tablet that we hand out to these pastors. Dr. Stanley says that
for God, we have to do the excellence. So in everything, we match or exceed the secular, and we use it for God's glory. We have a responsibility to cover the earth. Jesus said this gospel of the kingdom shall be preached to all nations. So we're busy doing what the Father has called us to do. You can be saved no matter who, no matter what. क्या करता था और कोई नहीं क्योंकि वह स्थान परमेश्वर की उपस्थिति Porque tu nos deste tudo na cruz. Assim oramos em nome de Jesus. Из руки моей, когда мы согрешаем перед Богом, Он наказывает нас. Pagó la totalidad de su deuda. ఒక్కరిని కూడా నేను తొలగనియ్యను. What God's called us to do is to reach you where you are. And if the Lord allows us, we will come to your community. And from your place where you are able to hear Jesus. That's pretty incredible. Vile kumbuka kwamba maoni yako juu ya Kristo itagusa maisha yako yote hata milele. Ni nini ilikuwa ikipitika? A seguirem em contato, as características de uma mãe piedosa. Bem, há muitas mães na Bíblia. Algumas são boas, algumas não tão boas. E quando pensamos em mães e quão importante elas são, para toda a nossa sociedade, cada um de nós já teve uma. E quer você goste ou não, você tem uma mãe. Você pode tê-la amado ou talvez não, mas você tem uma mãe. Elas são preciosas aos olhos de Deus. E com isso em mente, eu quero que você abra em 2 Timóteo. Eu quero que você abra, se me permite, no 1º capítulo. E se você olhar para o 1º versículo desta 2ª epístola a Timóteo, e observe o que ele diz aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência tranquila, como fizeram meus antepassados, pois me lembro constantemente de você em minhas orações noite e dia, desejando vê-lo, mesmo quando me lembro de suas lágrimas, para que eu me encha de alegria, pois eu me lembro da fé sincera dentro de você, que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. Estou certo de que ela está em você também. Por essa razão, por causa dessa relação, eu te lembro que despertes o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, amor e disciplina. E Paulo escrevendo a Timóteo porque provavelmente ele estava um pouco desanimado com o trabalho da igreja lá. Então, e pensando nessa escritura, e pensando sobre quais as características de uma mãe piedosa, afinal? Como é uma mãe piedosa? Poderíamos falar sobre uma mãe bonita, mãe rica, jovem, todo tipo de mãe, mas e uma mãe piedosa? Isso significa que ela é perfeita? Não, não. Mas isso significa que ela tem uma qualidade nela que a separa da maioria. Uma mãe piedosa. Ou seja, uma mãe piedosa é uma mãe que ora e lê a palavra de Deus. Não necessariamente todos os dias, mas é o hábito da vida dela. É o hábito da vida dela porque ela aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Ela crê na palavra de Deus e ela sabe que as instruções na palavra de Deus vai ajudá-la a ser uma esposa melhor e uma mãe melhor quando seus filhos vierem. Não só isso, vai afetar tudo sobre ela, vai afetar a maneira como ela se veste, a maneira como se comporta, a maneira como trabalha, o tipo de esposa que é e o tipo de mãe que ela vai ser. Então, esse é o objetivo de Deus para toda mãe ser piedosa. Não perfeita, mas justa. Essa é a sua conduta, seu caráter, sua conversa. E estar de acordo com a palavra de Deus não significa que ela será como qualquer outra pessoa, ou fará qualquer coisa que outra pessoa faça. Mas ela é uma mulher piedosa, mas sua vida está enraizada na palavra de Deus e na oração. Essa é a razão pela qual ela faz um trabalho tão bom.
em criar seus filhos, porque eles são reflexos dela. Em segundo lugar, eu penso nesse tipo de mãe. Ela é uma mãe que aprendeu a confiar em Deus para todas as necessidades da sua vida. Porque lendo, pensando, orando e meditando na palavra de Deus, ela reconheceu que Deus fez algumas promessas. Ele fez muitas promessas em sua palavra de suprir necessidades. Não é apenas necessidade física, materiais, mas emocionais. E uma mulher, uma mãe, tem necessidades emocionais que nós homens não entendemos completamente. Nós gostaríamos de entender melhor, mas Deus fez a mulher assim e é assim que ela é. Então, uma mulher que ama a Deus, está na palavra, está confiando em Deus e confiando para cada necessidade, e ela não fala sobre ser pobre, ela não falava sobre ter menos do que... Ela falava sobre a suficiência de Deus sobre a vida dela. Eu nunca ouvi minha mãe falar sobre ser pobre, mas nós éramos pobres. Mas ela nunca disse isso. Ela nunca mencionou isso, ela não pensava em pobreza. Ela agradecia a Deus pelos $9,10 por semana que ganhava em uma fábrica têxtil. Nunca falou sobre ser pobre ou inferior, nunca se comparou com outra pessoa, essa não era sua atitude. Ela confiou em Deus. Uma terceira qualidade que penso de uma mãe piedosa é que ela é generosa com os outros. E assim que minha mãe era muito generosa, eu me lembro de quando não tínhamos quase nada. Nós sempre dávamos algo a alguém. Quando alguém saía da nossa casa, ela dava algo. Era seu coração. Um coração generoso não é egoísta. Um coração generoso é pensar nos outros, porque, às vezes, a única coisa que você pode dar à pessoa que está te visitando é uma palavra de encorajamento. E pense em quão poderoso isso é. Às vezes, uma palavra de encorajamento é muito mais poderoso que dinheiro ou alguma posição na vida, mas tem algo sobre seu caráter, algo sobre quem você é, algo sobre seu espírito, algo como você se comporta. Ou seja, uma mãe piedosa é aquela que é generosa com os outros e sabe o que é generosidade. E sabe que quando elogiam alguém, estão elogiando de uma maneira que faz algo por eles, ela os está edificando. Todos precisam ser edificados, ninguém quer ser derrubado. E não só isso, se uma mãe puder, ela vai ser generosa com seus filhos, e com o marido, e com outras pessoas. Me lembro de um tempo quando crianças pequenas vinham até a porta, batiam na porta nos dias de depressão e perguntavam se nós tínhamos um pão extra. Podíamos não ter nenhum extra, mas minha mãe ia dar-lhes um pedaço, quer tivéssemos ou não. É assim que ela era. Ela era uma mulher generosa. E generosidade é uma qualidade piedosa. Não o que eu posso fazer por mim, eu e minha família, mas o que eu posso fazer pelos outros. Esse é o espírito como o de Cristo. Generosidade é bom para todo mundo. Pense nisso. É bom para você dar a si mesmo, é bom para os outros que têm necessidades, mas não pensamos em ser generosos. Essa é uma qualidade muito importante de uma mulher piedosa. Então, é claro, uma mulher piedosa vai obedecer a Deus. Ela vai agradecer a Deus por várias razões, uma das quais ela sabe que obedecer a Deus é proveitoso para ela, não é apenas proveitoso para ela, é muito proveitoso para os seus filhos e é proveitoso para o seu marido. Então, quando pensamos em obedecer a Deus, você já me ouviu dizer repetidamente: obedeça a Deus, deixe todas as consequências com Ele. Este é o ponto principal da vida. É o ponto principal. O que você diz além disso? Obedeça a Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, tem todo o poder, amor, confiança, Ele pode prover tudo. Obedeça a Deus e deixe as consequências com Ele. Veja isso. Se você deixa as consequências com Ele, não se preocupe com isso. Uma mulher piedosa, ela vai ter um espírito de obediência a Deus, com o qual ela não se preocupará com muitas coisas, mas ela será uma pessoa piedosa, refletindo o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, acho que poderia dizer que uma das qualidades de uma mãe piedosa é que ela é perdoadora. Perdoar, com certeza, é essencial. Não somente a Bíblia nos ensina a perdoar, mas pense nisso. Veja isso. As pessoas que não perdoam estão vivendo em estresse,
vivendo em pressão. Não importa o que mais eles façam que pareça certo, ou seja lá o que for, um espírito imperdoável é um espírito de tensão e estresse. Agora alguém vai dizer, bem, você não sabe com quem eu estou vivendo? Bem, eu não sei com quem você está vivendo, mas eu também sei que Deus que vive dentro de você, se você é um seguidor de Jesus, Ele deu a você a capacidade de perdoar qualquer um. Mas toda a questão do perdão é uma parte vital do espírito da família. Ser capaz de perdoar. Porque todos nós pensamos que nossos pais não perdoavam. Ou pensamos que nos maltratavam de alguma forma. Bem, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo. A verdade é que provavelmente nós merecemos mais do que recebemos. Mas o perdão é o espírito de um seguidor de Jesus. Veja do que ele nos perdoou. Portanto, sejam gentis uns com os outros, compassíveis, perdoando uns aos outros, que é a promessa do Senhor Jesus Cristo do que ele fará. Então, em sua casa, existe o espírito de perdão lá? Porque, ouça, sempre haverá tensões sobre certas coisas na vida. E assim você não vai deixar seu filho dirigir esse carro ou aquele outro, ou sua esposa não entendeu isso ou aquilo, assim por diante, e assim a tensão aumenta. Se você não pode perdoar, você está vivendo em estresse. Não faz diferença quem você é, o que você tem ou quanto. Se você não perdoa, está vivendo em estresse. Estresse vai para a mente e chega ao coração. Você não precisa, Deus não quer que você tenha. Então o perdão é a chave para eliminar isso em sua vida. Então eu penso em toda atitude de persistência. Persistência significa eu sei o que devo fazer e faço. Eu não espero que outra pessoa faça isso, eu faço. E acho que essa é uma chave que muitas vezes as pessoas esquecem na vida. As pessoas que realizam coisas na vida são persistentes. Ou seja, se esse é o objetivo, é isso que eu vou fazer. E vou fazer isso até que eu termine. Eu não me afasto, não paro de falar, não paro de amar, não paro de te abraçar. Eu não paro porque as coisas não estão indo do meu jeito. Persistente significa que Deus nos deu uma vida, nos mostrou o que fazer, passando por um momento difícil. Eu não paro, eu não desisto. Eu acho que teve uma coisa que foi muito difícil para mim. Para alguém desistir, quando você deu o seu melhor, e por alguma razão eles não gostam ou o que quer que seja. E penso nas vezes em que tive que me ajoelhar e pedir a Deus, Senhor, não me deixe desanimar, não importa o que eu veja, não importa o que eu sinta. Não me deixe desanimar, deixe-me continuar andando e fazendo. E você teria que estar na minha posição, passando por esses tempos difíceis, e ter que ficar na frente de todos e todos os domingos e pregar o Evangelho. E eu me lembro de como eu tinha que ter muita certeza de que meu coração estava limpo e puro e perdoador, sem qualquer dúvida. E assim Deus operará através disso. Mas você tem que continuar. Por exemplo, uma mãe com uma criança pequena, quantas vezes se levanta no meio da noite para cuidar dessa criança? Deus plantou dentro de uma mãe esse incrível senso de deliberação e vontade de fazer o que for necessário para os seus filhos. E acho que, maridos, pais certamente precisam apreciar isso em qualquer mãe piedosa. Persistência, você pode contar com ela, não importa o que aconteça. Então, é claro, Jesus era um servo. Ele nos ensina em sua palavra que devemos ser servos. Ou seja, nós devemos ter um espírito de servo. Isto é, não vivemos para nós, mas para os outros. E eu penso em todas as pessoas que precisam de um espírito servil para serem felizes. É uma mãe, porque o que ela faz, ela serve todo mundo, todos os dias, em toda a sua vida. Ela está se doando. Bem, da próxima vez que você se cansar e disser estou farto disso, lembre-se que Jesus era um servo. Ele serviu aqueles com quem trabalhou e a verdade é, serviço é um derramamento de si mesmo. Quando você está se entregando a uma outra pessoa por algo na vida dela, é o que você está fazendo, você está se doando. E um espírito servil é um espírito piedoso. E não só isso, um espírito servil vai muito mais longe na vida do que uma pessoa que é egoísta, seja no seu trabalho, entre seus amigos, ou seja lá o que for. Um espírito servil não faz a pergunta, bem, como isso encaixa na minha agenda, como eu me sinto, o que está vindo para mim? O que eu vou ganhar com tudo isso? Não, o espírito servil é,
O que posso fazer por você? Como posso ajudá-lo? Como posso ajudá-la? Você serve ao Deus vivo, servindo sua família. E um espírito servil é um espírito piedoso. Então pensemos sobre piedade, é disso que estamos falando. Então eu diria, para viver uma vida ordenada. Uma vida ordenada é uma vida organizada. Ou seja, as coisas caem em sequência. E você pensa em criancinhas que têm que se levantar e ir para a escola e elas têm apenas 6 ou 7 anos de idade. Você tem um cronograma que tem que viver. Se você não é organizado, ouça, onde não tem nenhuma organização, há confusão, frustração, ansiedade, tensões, estresse, discussões. Porque é nisso que tudo se resume. Uma vida ordenada é uma vida organizada. Ela sabe o que ela vai fazer, como ela vai fazer, quanto tempo vai levar, e ela pode dar isso como feito. E se você pensar nisso, quem quer que você seja e que tipo de pai você é, seus filhos, eles vão exibir algumas, se não muitas, 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 das suas atitudes e seus hábitos. É assim que a vida é. Então, os pais não podem negligenciar os filhos e dizer, bem, você sabe, você vai ficar bem. Não. Existem restrições e existem atitudes e hábitos que precisam ser construídos em cada um de nós. Então, para ser um incentivador, quando penso em todas as atitudes que precisam ser verdadeiras de um pai, de uma mãe, o incentivador, e se você pensar nisso, quando uma criança nasce e aquela mãe segura aquela criança em seu peito, sabe o que ela está fazendo? Está começando a encorajar aquela criança. Porque aquela criança sente alguma coisa dessa mãe desde o momento que ela nasceu. E à medida que a criança cresce, essa palavra encorajadora, você é capaz, sei que você é capaz, eu te amo, você é a coisa mais doce que eu, você. E ela continua encorajando aquela criança. Faça o seu melhor, seja o seu melhor. Não importa o que, não pare, não desista. E a segue encorajando. Eu posso pensar nas vezes que eu voltava para casa e minhas notas não eram as melhores do mundo, eu não era tão inteligente. E minha mãe sempre me perguntava isso, ela não chegaria até mim e... Você não fez o melhor isso, o melhor aquilo? Ela diria, fez o seu melhor? Sim, senhora, é isso que importa. Se eu tirasse uma nota ruim, ela queria saber uma coisa. Se eu fizesse o meu melhor, ela ficaria feliz. Sempre uma palavra de encorajamento, nunca uma palavra para me desencorajar. E há algo sobre ser um encorajador. E eu penso nas vezes que eu ficava desanimado por diversas razões, mas ela sempre tinha uma boa palavra. E cada uma mãe precisa ser encorajadora. Você diz, bem, você não conhece meus filhos? Eu sei disso, eu conheço o poder do encorajamento. Bem, meu marido não gosta de mim, eu conheço o poder do encorajamento. Há algo sobre encorajamento. O que ele faz, ele envia uma mensagem, sim, você pode. Sim, você irá. Estou confiando, estou acreditando em você. Estou te ajudando, pode contar comigo. Há uma coisa nisso que muda totalmente a atmosfera em que você está. Então eu menciono uma última coisa, e é provavelmente uma das coisas mais difíceis, é amar incondicionalmente. Essa parte incondicional te coloca em uma categoria diferente. Eu tive um padrasto por vários anos, não tinha nenhuma coisa nele que eu amasse, ou gostasse, ou quisesse tê-lo por perto, mas ele estava lá. E eu tive que aprender o significado de amar alguém que eu não gostava. E minha mãe me ensinou isso. Por suas próprias ações, ela me ensinou a amar e perdoar. Quando eu nem mesmo queria perdoar. Eu nem mesmo queria ser amoroso. Eu não queria ter nada a ver com isso, mas não era assim que a vida era. E, finalmente, eu penso, Senhor, como eu lido com isso? Mas uma coisa que minha mãe sempre fazia, quando eu saía de casa, e se ela tivesse que sair antes de mim, ela fazia a mesma coisa. Ela sempre me abraçava. E ela me dizia, lembre-se que a mamãe te ama. Ela sempre me abraçava, ainda posso sentir. Ela já partiu há muito tempo, mas eu ainda sinto aquele abraço.
E ela me dizendo: lembre-se, mamãe te ama. Há algo sobre um abraço. Quando alguém diz, bem, eu te amo. Até mais. Se o seu marido, se vocês, se disserem à sua esposa pela manhã, vejo vocês essa tarde, até mais, e nunca a abraçar, e nunca a tocar, nunca expressa amor por ela, tenha vergonha. Toda mulher precisa de um toque. Um tipo certo de toque. Um toque piedoso. Um toque que diz, estou pensando em você, eu te amo, eu gosto de você, não vejo a hora de te ver quando eu voltar. Não há nada que um homem não possa dar se ele ama a mãe dos seus filhos, ama a sua esposa. E eu acredito que essas 10 qualidades vai fazer de qualquer mulher uma esposa fantástica e uma fantástica mãe. Bem, obrigado, mães, por serem as mães que são, a esposa, a mãe que vocês são, e que a sua bondade cresça. Há algo incrivelmente poderoso sobre uma mulher piedosa, uma mãe piedosa. Amém? Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.